o objetivo desses seminários é discutir o enraizamento da violência na cultura política brasileira. Esse enraizamento tem uma história. Essa história ainda não foi, pesquisada na sua intensidade, mas é possível delinear alguns desses, de algumas das indicações na obra de alguns clássicos da sociologia política brasileira. É comum muitos de nós acreditar, não só nós, mas cidadãos comuns, acreditar que a violência é um fenômeno recente na sociedade brasileira, né? Datam da década dos anos 70 do século passado, com o crescimento da delinquência, da violência urbana, com a chegada do crime organizado, especialmente o crime organizado em torno do tráfico de drogas, né? Então a ideia de que o Brasil, até os anos 70, era um Brasil pacificado, né? Era um Brasil onde não havia, havia crimes, mas os crimes estavam contidos dentro de, taxas baixas que permitiam às pessoas, né, como muitos dizem, andar pelas ruas, deixar as janelas das portas, as janelas e as portas das casas não precisavam ser trancadas, né? Não havia preocupação, por exemplo, com espaços considerados, degradados ou perigosos, né? É claro que havia cuidados com as crianças, né? Os pais sempre recomendavam às crianças de não se deixarem acompanhar por pessoas desconhecidas, né? Mas essa preocupação, a cultura do medo que se instituiu na sociedade brasileira, que não é específico da sociedade brasileira, mas que se instituiu na sociedade brasileira a partir dos anos 70, parece que é um fenômeno exclusivamente recente, né? Mas se nós olharmos a história da sociedade brasileira, quer dizer, desde a colônia, a sociedade brasileira sempre foi muito violenta, sobretudo com seus grupos dominados ou sujeitos ao mando masculino, né? Sobretudo dos proprietários, né? E pessoas que de alguma maneira arrogavam para si a prerrogativa de exercer o controle da ordem social, né? Então, durante a colônia, né, crianças, mulheres, escravos, né, pessoas que perambulavam pelas ruas, sempre foram tratadas com muita violência. E não basta ver, por exemplo, as mulheres dentro de casa, né, como é que as crianças eram educadas, né, e basta ver também como os escravos eram tratados, né? Não havia benevolência no uso da força e, sobretudo, no uso abusivo da força, que muitas vezes implicava na morte, né? Morte de várias pessoas. Então, não é, na verdade, um fenômeno estranho. Se a gente olhar, por exemplo, a história dos movimentos sociais do Brasil, desde do início do Brasil independente, né? Quer dizer, todas aquelas revoltas regionais, Sabinada, Balaiada, Farroupilhas, as revoltas, vamos dizer, em Confidência Mineira, todas elas foram reprimidas com um uso muito intenso de violência, né? E se nós pegarmos depois, ao longo do Brasil independente, né, ao longo da República, também, movimento operário também sempre foi reprimido com muita intensidade. O que sugeria que, vamos dizer, o uso da violência para garantir a ordem, o que se entendia por ordem social, tinha um certo lastro de aceitação, talvez de legitimidade, para algumas pessoas. Podia ser que as pessoas não aceitassem, mas não havia expressão pública de resistência ao uso da violência, né? Como depois vai acontecer no final vamos dizer, durante no final da ditadura, não é? Com o processo de reconstrução democrática, os movimentos sociais começam a se intensificar e denunciar os casos de violência, não é? Não só a violência
praticada pela ditadura durante o regime autoritário, mas também depois no período democrático, não é? A persistência dessa violência, por exemplo, pela ação da polícia, pela ação dos agentes institucionais, reprimindo, não é? Aqueles que apareciam aos olhos da sociedade como potenciais perigosos, não é? Essa história já é bastante mais conhecida, a maior parte de vocês conhece a literatura, eu vou falar dela provavelmente em outra oportunidade, não é? Bom, então, a minha hipótese é que esta vamos dizer, a cultura política no Brasil, de alguma maneira, incorporou a violência como um elemento da vida política, né? É claro que numa sociedade onde não havia uma separação muito clara entre espaço público e espaço privado, né, o uso da violência transitava indiscriminadamente do espaço público para o privado, do privado para o público, né? Você podia reprimir, apoiar a repressão de movimentos sociais nas ruas, ao mesmo tempo que você podia usar da força e da violência contra as crianças dentro de casa, contra as companheiras, esposas, né? E assim por diante, né? Há muitas histórias, né? Muitas histórias, eu vou lembrar duas que sempre para mim são muito significativas. Uma delas eu já me referi, está citada no livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né? Em que um grande proprietário de terra, suspeitando da infidelidade conjugal da sua nora, monta um tribunal doméstico, julga o que ele considerava uma grave ameaça à ordem familiar, condena e decreta a morte, e depois sai pelas ruas dizendo que fez justiça, né? Isso é um fato contado no livro do Sérgio Buarque, é bastante conhecido. A literatura brasileira também é muito farta disso, né? Me vem à memória o livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, que tem brigas de famílias logo no início, e o uso da violência na brigas de família era algo absolutamente assustador. Eu não vou repetir algumas histórias que o Érico Veríssimo conta, até porque quem não leu o livro, eu recomendo que leia, que é uma das histórias mais interessantes da literatura regional brasileira. Então, eu decidi refletir um pouco como é que a sociologia política brasileira, os primeiros pensadores que tentaram entender a vida no Brasil, a organização da sociedade brasileira, a organização da sociedade política brasileira, como é que pensaram a violência, né? Eu dei um curso no Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim, um curso que chamava Estado, Sociedade e Intelectuais no Brasil, né? E me ocupei então desse tema, as raízes históricas e sociais da violência e as suas repercussões no pensamento contemporâneo, né? Eu vou hoje me concentrar nas raízes históricas e sociais da violência, né? E vou, de alguma maneira, abordar alguns autores. Eu não vou falar provavelmente há mais autores. Eu selecionei alguns que me pareceram, que focalizaram com maior atenção a questão da violência. E vou abordar esse tema das raízes históricas da violência brasileira segundo dois eixos muito claros, né? Um deles, que é um conjunto de pensadores que vai interpretar que o Brasil é uma sociedade que, desde a sua constituição colonial, é uma sociedade extremamente fragmentada, né? Extremamente dispersa, incapaz de uma organização própria, né? Incapaz de ter uma vida associativa, vamos dizer, regular, e por essa razão é necessário um Estado forte que agregue a sociedade, né? Então, uma ideia que vai aparecer em alguns autores, eu vou mostrar aqui para vocês, né? E que, portanto, o Estado tem, né, como prerrogativa de poder o uso da força para agregar a sociedade. Então, nesse sentido, o caráter, vamos dizer assim, repressivo do uso da força teria um efeito positivo. Qual seria o efeito positivo? Organizar a sociedade que, na sua origem, não é organizada, né? Claro está que eu não estou defendendo essas teses aqui, eu estou traduzindo, depois podemos até abrir uma discussão, mas o que é importante lembrar é que essa ideia aparece com muita força
em alguns pensadores. Vai aparecer, por exemplo, na ideia de que, por exemplo, que aparece no Raimundo Fauro, de certo modo, né, é que não havia sociedade quando os colonizadores chegaram aqui, então o Estado se antecipou à sociedade, né? Foi o Estado que criou a sociedade, né? Então isso, de certo modo, vai aparecer. E no Oliveira Viana, né, com os vários ensaios do Oliveira Viana, ele vai, de alguma maneira, repertoriar essa ideia de uma sociedade dispersa, fragmentada, incapaz de se organizar autonomamente, e por essa razão a necessidade de um Estado forte, né? A segunda linha interpretativa vai acentuar as heranças patrimonialistas, né? E aqui eu já quero me antecipar a diferença entre o conceito weberiano de patriarcalismo e patrimonialismo, né? Algumas vezes aparece na literatura a ideia de que o Brasil patriarcal, né? Gilberto Freire muitas vezes fala em patriarcalismo, né? Mas, rigorosamente, do ponto de vista do conceito weberiano, né, o Brasil é um país patrimonialista. Por quê? O patrimonialismo é a forma de dominação tradicional com quadro burocrático administrativo, tá? Então, por exemplo, quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, ela trouxe um quadro administrativo, né, que já existia, de certo modo, com os administradores coloniais, mas quando ela trouxe, ela organiza melhor todas essas atividades de gestão, vamos dizer hoje, a palavra gestão não é boa, né, de administração política do território, né? E, claro, né, por que patrimonialista? Porque vamos dizer, tudo aquilo que representa o patrimônio, sobretudo as terras, são considerados, né, prerrogativas dos proprietários. E aí não há distinção clara entre público e privado, né? Quer dizer, você pode, de alguma maneira, identificar em sociedades patrimonialistas o uso privado de recursos públicos. Então, por exemplo, coleta de impostos, né? O coletor de impostos, ele vai recolher os impostos, ele pode dizer, isto aqui é do Estado, isto aqui é meu, né? Então vamos dizer, essa separação rigorosa entre a contabilidade privada e a contabilidade pessoal não existe no sistema patrimonialista, né? No sistema patrimonialista, vamos dizer, a burocracia, os servidores, etc., são considerados servidores do senhor, né? Seja ele um proprietário de terra, seja ele um líder político, seja ele uma autoridade, né? Por isso que o quadro é formado por servidores, eles estão ali para servir, tá? Então essa é a ideia. Então as origens patrimonialistas fincaram essa dificuldade do Brasil de ter uma linha clara demarcatória entre o que é público e o que é privado. E isto, de alguma maneira, fez com que não houvesse limites ao uso do poder pelos grandes proprietários de terra, pelas autoridades políticas, né, que em geral eram também proprietários de terra, né? Então, eu vou falar isto. As minhas referências para falar da violência e heranças históricas, Oliveira Viana, uma obra de 1929, Instituições Políticas Brasileiras, tá? Uma obra muito importante. Eu acho que para entender o Brasil precisa ler Oliveira Viana, embora a gente não precise concordar com as ideias. Oliveira Viana é considerada na linhagem, vamos dizer, a linhagem de pensadores autoritários, né, que sobretudo influenciaram o Estado Novo, né, os intelectuais, a liderança do Estado Novo. Sérgio Buarque de Holanda, 1936, Raízes do Brasil, é um livro também um marco, também uma referência para entender a sociedade brasileira. Uma outra referência extremamente importante é o Vitor Nunes Leal, uma obra de 1949, Coronelismo, Enxada e Voto, tá? Que é um trabalho absolutamente fundamental. Um outro trabalho fundamental, Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, né? É uma obra de 1958, né? Uma obra muito substantiva, toda ela fundamentada no pensamento do Weber, com o emprego, vamos dizer, muito rigoroso dos conceitos weberianos, né?
Estou citando também aqui um livro do Raimundo Fauro, que aí a data está em suspenso aqui, mas é um livro muito importante chamado Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio. Esse livro é um livro fundamental para entender a transição do Brasil tradicional para o Brasil moderno, do Império para a República. O Fauro fez uma imersão na obra do Machado de Assis, e o Machado de Assis conseguiu compreender muito bem a transição do Brasil organizado através de estamentos para o Brasil moderno, constituído através de classes sociais. Então, o Machado, segundo o Raimundo Fauro, com a sua literatura, conseguiu pegar essa transição de uma maneira extremamente muito viva. Bom, eu termino essas Violências e Heranças com a Maria Silvia de Carvalho Franco, um livro bastante conhecido chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata, né, que é também uma referência. Eu diria, se nós queremos conhecer Brasil, tem que ler essas referências. Tá? Sem ter passado por essas referências, é muito difícil entender o Brasil. É claro que elas não são únicas. Eu não coloquei aqui uma outra referência muito importante, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, tá certo? Mas ela, sem dúvida alguma, para completar, o Gilberto Freire a gente teria que trabalhar. É que eu não identifiquei, no momento que eu estava fazendo a pesquisa, um texto em que ele explicitamente trabalha a questão da violência. Não é? Então eu fui nesses, já digo de antemão que é uma escolha seletiva, ela não é resultado de uma pesquisa exaustiva, mas ela é uma sugestão até para quem se interessa depois por fazer. Talvez possamos até depois organizar seminários específicos por cada um desses textos e eventualmente até fazer uma publicação nossa a respeito desses textos. Né? Então, eu vou começar pelo Oliveira Viana. Oliveira Viana, ele nasceu em 1883, no Rio de Janeiro, e morreu em 1951. Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, escritor, jornalista, consultor do Ministério do Trabalho, 31-40, e ministro do Tribunal de Contas, 1940. Eu fiz questão de colocar essas mini-biografias, né? Um pouco porque naquele momento eu estava também lendo o livro do Sérgio Miceli, né? Intelectuais e Poder, acho que é o nome do livro, né? E o Sérgio Miceli trabalha muito com Bourdieu e trabalha muito as trajetórias biográficas e mostra que no Brasil, grande parte desses intelectuais, muitos deles provêm da área de direito, né? E muitos deles eram ensaístas, intelectuais, etc., e eram, vamos dizer, consultores da República, ministros de Estado, desembargadores, né? Então, esta confluência entre ação nas instituições públicas e políticas e o exercício intelectual sempre foi alguma coisa muito forte. Eu me lembro que uma vez eu estava num seminário na França e os franceses me perguntavam por que tantos intelectuais no poder, né? Por que no Brasil não havia? Porque na França eles diziam assim, intelectual. Né? Você pode ter até um deputado, um ministro, etc., que tem uma formação intelectual, mas ele é político. Mas isso é matéria para o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que uma vez, numa reunião da Unpox, a convite que eu fiz para uma mesa redonda, ele deu uma belíssima, ele tinha acabado de sair da Secretaria Nacional, ministro do Estado, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e fez uma belíssima conferência sobre a incompatibilidade entre os intelectuais e o poder, baseado num filósofo que ele gosta muito, que é Sartre. Talvez nós possamos aqui aproveitar a oportunidade de convidá-lo novamente para ele rever as notas dele, que são muito importantes. O Oliveira Viana, as obras dele, Populações Meridionais do Brasil, 1920, Problemas de Política Objetiva, Problemas de Direção e de Organização, O Idealismo da Constituição, Instituições Políticas Brasileiras, de 1929.
Tá? Então essa é o conjunto da obra dele. Eu particularmente li o Populações Meridionais do Brasil e Instituições Políticas Brasileiras e Problemas de Política Objetiva, onde algumas ideias que estão aqui vão ser expostas. Bom, qual é o grande tema do Oliveira Viana? É o tema entre o país legal e o país real, entre elites e povo massa, entre o direito costumeiro e o direito lei, entre direitos civis e direitos políticos. Quer dizer, o argumento do Oliveira Viana é quem defende muito claramente essa ideia, está nas Populações Meridionais do Brasil, é mostrar o caráter fragmentado da sociedade brasileira, né? Hoje o Oliveira Viana poderia ser lido sob uma ótica específica, que ele foi muito original ao mostrar a diversidade da organização social brasileira, mas ele traduziu a diversidade como fraqueza e não como virtude, não é? Quer dizer, para ele, o fato da sociedade brasileira ser uma sociedade fragmentada, na verdade, ela impedia, não é, a organização autônoma, impedia, na verdade, a transição para um país real. O que seria um país real? Seria um país que conseguisse conciliar o legal com a realidade, que conseguisse, de alguma maneira, aproximar as elites do povo, ou seja, uma sociedade com menos desigualdade social, com menos desigualdade de poder. Ele insiste muito nessa questão. Uma sociedade que, de alguma maneira, pudesse conciliar os direitos civis com os direitos políticos. O argumento do Oliveira Viana é que, no Brasil, os direitos políticos estavam, de certo modo, reconhecidos, ainda que não materializados em ações concretas, mas os direitos civis estavam absolutamente ignorados. Então havia uma cisão entre direitos civis e direitos políticos, ou, em outras palavras, uma cisão entre sociedade e Estado, né? Então, o que cabia, na verdade, pensar é como conciliar o Brasil real com o Brasil legal, como conciliar Estado e sociedade. Ele, na análise que ele faz, sobretudo Populações Meridionais, mas os livros dele, né, ele tem uma visão da sociedade brasileira fragmentada como dominada por clãs feudais, né, como se o Brasil tivesse sido feudal. Né, ele usa muito esse argumento, essa ideia aparece com muita força, né? E ele vai mostrar que, na verdade, esse Brasil feudal provocou uma espécie de quistos políticos, né, de mando e de autoridade, né, e que, de alguma maneira, entravaram o processo de construção de uma ordem liberal e democrática no Brasil, né? Então, o argumento básico dele é que isso tem a persistência dessas cisões, impedem a reforma política e impedem a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Esse é o argumento que está no Oliveira Viana, e eu, para ilustrar um pouco essas informações, selecionei algumas passagens. A primeira delas é: o grande problema da liberdade no Brasil não é o da liberdade política, como há 100 anos temos vivido a pensar, e sim o da liberdade civil. Os nossos políticos liberais, desde o primeiro dia da independência, têm, sobre este ponto, errado duplamente, como homens de doutrina e como homens de ação. Isso está em Problemas de Política Objetiva, no capítulo 4, na página 64. Outra passagem. Em nossa história colonial, com efeito, durante mais de 300 anos, essas liberdades sempre estiveram expostas, apesar dos esforços da metrópole para impedi-lo, à violência e ao arbítrio das autoridades locais. Então, a ideia de que a violência está presente na cultura política brasileira. E terceiro, o problema da liberdade individual e civil no Brasil, problema que é preliminar a toda e qualquer liberdade política, é justamente eliminar este longo hábito de impunidade. Esta certeza da impunidade, que os nossos costumes asseguram ao arbítrio, corrompe tudo, mata no seu berço o cidadão e impede a formação do verdadeiro espírito público. Bom, eu acho que a primeira coisa aqui é que o Oliveira Viana é original e dizer que o problema são as liberdades civis. Né? Quer dizer, está insistindo que o problema está na sociedade
e não necessariamente no Estado. Quer dizer, se o Estado é como é devido a esta sociedade que nós temos, né? E esse desencontro entre os direitos civis e os direitos políticos. A segunda ideia que aparece aqui, né, é que a violência ela esteve sempre presente, então as liberdades sempre estiveram expostas à violência, ou seja, a violência aparece como limitador das liberdades e, portanto, nesse sentido, a violência aparece como uma categoria política, uma categoria de mando político. E a terceira decorrência disso tudo é que isso acontece por causa da impunidade. Mas Oliveira Viana já está falando disso há quase, vamos dizer, 100 anos. Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 1902, no Rio de Janeiro, e morreu em 1982. Bacharel em Direito, no Rio de Janeiro, em 1921. Escritor, jornalista, historiador, crítico literário. Foi diretor do Museu Paulista de 46 a 56, regente em 56 e catedrático de 58 a 69 da cadeira de História da Civilização Brasileira, aqui na USP. Diretor da coleção História Geral da Civilização Brasileira. Obras, também estou destacando algumas: Raízes do Brasil, 1936, Monções, 1945 e Visão, Paraíso, 1959. Se alguém de vocês não leu Raízes do Brasil, eu vou caçar, assim, simbolicamente, o título de, vamos dizer, graduação em Ciências Sociais, porque Raízes do Brasil é um livro de total referência, né? Se não leram, precisam confessar aqui, leiam, né? Porque é um livro, além do que, o Sérgio Buarque de Holanda é um excelente escritor, né? Ele escreve muito bem e é um livro dá prazer de ler, e é um livro que tem ideias extremamente interessantes, né? O Sérgio Buarque, ele é um dos intelectuais, vamos dizer, modernistas do Brasil. Ele está preocupado com a transição sociopolítica da sociedade brasileira pós-30 e no curso dos anos 40. Ele quer entender a modernidade brasileira. Ele quer entender o rumo da sociedade que transita do mundo da tradição para a sociedade industrial, urbana e moderna. Esta é a questão dele, quer dizer, já não é tanto aquela questão que está no Oliveira Viana de explicar a estruturação da sociedade brasileira, mas agora é entender como é que se dá esta passagem, né? Trata de reconstruir a identidade brasileira tradicional. O Sérgio Buarque também é um leitor de Weber, também foi muito influenciado pelas leituras do Max Weber, e como elemento de tensão na marcha das mudanças sociais e políticas da sociedade brasileira. Então, a novidade que o Sérgio Buarque traz é pensar essa transição como um momento de tensão. Um momento de tensão entre a tradição e a modernidade, um momento em que elementos da tradição estão sendo superados e elementos de mudança e modernidade estão aparecendo, mas a tradição ainda é forte, a tradição ainda é presente, né? Então esse embate entre a tradição e a modernidade, entre a persistência da tradição e o fato de que a modernidade não consegue superar a tradição, é que é um dos temas fundamentais do pensamento, da história e da sociologia política do Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai dar uma ênfase nos fragmentos e formas da vida social, né? Ele vai estudar, como historiador, ele vai estudar várias instituições, né? Ele é muito preocupado também com mentalidades, né? O Sérgio Buarque suscitou a famosa discussão sobre a questão da cordialidade, né? Que muitos interpretaram a cordialidade como uma atitude mental, no sentido que o brasileiro era submisso, aceitava o mando, vamos dizer, era era sujeito ao uso da violência, né? E depois essa interpretação veio a ser revisada, né? A cordialidade não era isto. A cordialidade era um traço da sociabilidade, ou seja, das relações de amizade, das relações de vizinhança, né?
quer dizer, não era um traço da cultura brasileira. Então, o livro, a obra dele é muito preocupada com descrever um pouco essa cultura do ponto de vista das subjetividades, né, do ponto de vista das sensibilidades da vida associativa, né? Então, mentalidades, instituições nascidas e herdadas do passado que ainda compunham a identidade nacional, né? Então, eu acho que o livro do Sérgio Buarque é importante porque ele vem no bojo de uma série de intelectuais, né, que tentam compreender justamente o que é o Brasil, que nasce, né, com a transição da República Velha para a República Nova, né, e com a industrialização, com a urbanização e, sobretudo, com a formação da sociedade de classes. Eu acho que é isso que está basicamente em discussão. A análise dele está centrada nas ambiguidades da sociedade brasileira, fruto da colonização europeia, porém que não se ajusta adequadamente à sua herança, né? O Sérgio Buarque é muito valorizado também como intelectualmente, porque ele mostra que o Brasil é herdeiro da herança portuguesa, ibérica, mas não significa que aqui foi uma mera reprodução dessa herança. Quer dizer, essa herança foi, no fundo, retraduzida numa sociedade, né? Havia os indígenas que existiam, que viviam aqui, foi nesta melange de culturas e etnias que a sociedade foi sendo reinterpretada e foi sendo reconstruída, né? Uma passagem aqui que eu tirei do Raízes do Brasil. Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A ilhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definitivo do caráter brasileiro, na medida em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano informados no meio rural e patriarcal. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente de viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo cada vez mais à parcela social periférica, que no caso brasileiro, como no bom americano, tende a ser mais o que importa. Ou seja, o Sérgio Buarque de Holanda está traduzindo essa cordialidade como um traço da cultura brasileira, mas que nesta passagem, no meu entender, ele está dando um atributo positivo e não negativo, não é? Agora, de todo modo, quer dizer, é esta sociedade cordial, gentil, essa sociabilidade baseada na amizade, que também faz com que, ou fez durante muito tempo, que essa sociedade fosse muito pouco resistente à violência, né? E sobretudo à violência política. Não que você possa estabelecer uma relação de causalidade entre um fenômeno e outro, mas dizer que essa cultura política ela é justamente ambígua, porque ao mesmo tempo que ela aponta para a cordialidade, ela aponta também para o uso da violência como um instrumento de ação política. A ideia aqui, de certo modo, é o seguinte, sujeita às interpretações. Uma sociedade, vamos dizer, moderna, ela é uma sociedade baseada no indivíduo, baseada no individualismo. O que não quer dizer que o individualismo não seja uma forma de sociabilidade, tá? Aí o nosso Durkheim para mostrar que o culto ao indivíduo é uma forma de cultura e, portanto, uma forma de integração, né? Mas o indivíduo aqui é pensado como pessoa, quer dizer, ele não consegue se afirmar como pessoa. Então, ele se deixa ao abrigo da sociedade. Agora, se abrigar a sociedade também significa se submeter. Então, esse jogo entre o indivíduo e a sociedade não aparece. Ele fica submisso aos costumes, ele fica submisso aos padrões convencionais, ele se sujeita, não é, às formas, muitas vezes, opressivas de orientação da conduta, não é? Então, nesse sentido, é que eu acho que ele está um pouco chamando a atenção aqui. Ou seja, o Sérgio Buarque está sempre tentando trabalhar essa questão da ambiguidade, dessa sociedade que tanto as suas instituições quanto a sua
organização societária, sua vida societária, é marcada por essa ambiguidade entre o passado, né, o respeito às normas, aos padrões de cultura, etc., herdados, e este horizonte que vai se apresentando com a emergência da sociedade moderna, baseada na indústria, na urbanização, que de alguma maneira valoriza a iniciativa individual. É claro que isso aqui suscita também críticas, né? Porque a ideia do homem cordial é a ideia, de certo modo, de uma certa essência, entre aspas, do homem brasileiro. E claro que definir vamos dizer, a cultura brasileira a partir de uma certa essência é essencialmente discutível, não é? É como se você nascesse portador desta essência, né? E nós sabemos que ninguém nasce portador, mas essa é uma construção social. Eu acho que o Sérgio Buarque precisa ser relido de uma maneira talvez mais sofisticada. A minha perspectiva é a segunda. Eu acho que ele está preocupado com o presente, quer dizer, com as mudanças que estão se operando, mas ele está tentando identificar que elementos do passado estão ainda estruturando e organizando a sociedade e a política brasileira. No meu entender, é essa a interpretação. Tá? Bom, vamos andar um pouquinho para frente. Vitor Nunes Leal. O Vitor Nunes Leal nasceu em 1914, em Carangola, Minas Gerais, e morreu em 1986, no Rio de Janeiro. Também bacharel em Direito, chefe da Casa Civil da Presidência da República, 56 e 59, no governo Juscelino Kubitschek. Foi consultor da República, procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal em Brasília, ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1960, e do Tribunal Superior Eleitoral, em 1966. Aposentado pelo regime militar em 1968. As obras Coronelismo, Enxada e Voto, Município, Regime Representativo no Brasil. É uma obra de 1949, é um livro muitas vezes pouco lido, mas é um livro muito importante. É um livro muito importante, até porque há um capítulo que ele vai falar sobre a organização policial. Um capítulo, se não me engano, é o capítulo 5º. Né? Eu tive a oportunidade de, há muitos e muitos anos atrás, ainda era aluno, de ver a arguição do Vitor Nunes Leal na tese da Maria Vitória Benevides. Essas coisas históricas a gente... Bom, preocupação do Vitor Nunes Leal. Análise do funcionamento do sistema político brasileiro. Tá? A tese central dele é entender a estrutura social do coronelismo. Vitor Nunes Leal, o coronelismo não é um fenômeno do passado, é um fenômeno moderno. Ao contrário do que nós muitas vezes pensamos. A gente sempre associa o coronelismo com o mundo da tradição, associa com o atraso político, ele vai mostrar que foi uma forma de alguma maneira, de introduzir mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Coronelismo não é decorrência da pujança econômica e social do latifúndio, que se sobrepunha ao poder político. Quer dizer, muitos acreditavam que com a riqueza, né, os ciclos econômicos brasileiros, que enriqueceram grandes proprietários de terra, né, e que associaram poder econômico com poder político, na verdade, reforçaram o papel político do senhor e proprietário de terras como um coronel que administrava a política local. Né? A exacerbação do papel político eleitoral do latifúndio não é consequência de sua força, mas de sua fraqueza. Não resulta de sua ascensão, mas de sua decadência. Traduz o progressivo fortalecimento do poder público. O coronelismo foi possível no contexto republicano da expansão do regime eleitoral representativo no interior de uma estrutura social herdada do Império, ainda arcaica e que tinha poder residual importante. O coronelismo foi funcional ao sistema político, reforçando o governismo. Alguém gostaria de explicar esta tese do Vitor Nunes Leal? Talvez seria um passo seguinte ao Casagrande Senzala? Sim, seguramente é um passo seguinte.
Acho que tem 2 ou 3 ideias aqui muito importantes nesta passagem. Quer dizer, uma ideia é que o coronelismo não é um fenômeno, vamos dizer assim, do fortalecimento do poder, mas foi justamente o momento da crise do poder do latifúndio. Tá? E de onde vem essa crise do poder do latifúndio? É quando, com a República, massas eleitorais começam a crescer. Você começa a pegar os dados do crescimento dos eleitores no Brasil, do Império para a República, é uma coisa surpreendente. Não é? Nas grandes cidades, os eleitores começam... Não é? Então é preciso, no fundo, lidar com essa população. Porque você não lida com essa população de eleitores urbanos como você lidava no campo. No campo, você usa da força, usa da violência e você manda. Não é? Na cidade, com vamos dizer, com a emergência desse eleitorado, você tem que controlar votos. Então, o coronelismo é um sistema político de controle eleitoral, de controle das massas eleitorais. Então, é um fenômeno funcional e muito ligado à transição política no Brasil. Então, quando você leu o Vitor Nunes Leal, não é ele dizendo o coronelismo é a sobrevivência do passado. Ele mostrando o coronelismo que, embora fincado em elementos do passado, é um fenômeno construído funcionalmente para dar conta da transição política e do aparecimento das massas eleitorais. Né? Então, é um texto que é um livro que eu acho muito importante. Isso também é referência obrigatória. Né? E vou ler uma passagem. Ainda hoje se observam no interior, principalmente dos lugares mais remotos, manifestações muito visíveis de poder privado pela influência dos chefes locais e senhores de terra sobre seus dependentes. E à medida que aumenta a eficiência do mecanismo judiciário e policial dos estados, mais subordinado ao poder se torna essa magistratura oficiosa, reforçando o governismo dos chefes locais. Esse conformismo político, parte essencial do compromisso coronelista, traz como consequência, entre outras vantagens, a nomeação dos delegados e subdelegados por indicação dos dirigentes dos municípios ou com instruções para agir em aliança com eles, isto é, para fazer justiça aos amigos e aplicar a lei aos adversários. Daí a ligação indissolúvel que existe entre coronelismo e organização policial. Ou seja, é um momento de transição. Não é? Se hoje nós continuamos criticando, por exemplo, que ainda prevalece no Brasil o coronelismo, ou seja, a ascendência de poderosos locais sobre a organização policial e judicial, isso é uma sobrevivência desse processo de transição. Ou seja, no fundo, ele está dizendo o seguinte, foi o processo de transição que criou esse mecanismo. Quer dizer, é um mecanismo de, ao mesmo tempo de modernização, mas de retenção do controle do poder político nas mãos dos mais poderosos. É claro que você teria que, para entender tudo isso, você tem que entender a transição da riqueza patrimonial do Brasil, que está transitando de mãos, não é? na passagem do século XIX para o século XX, do Império para a República, e, de certo modo, esses arranjos políticos também têm a ver com essas mudanças na composição da circulação da riqueza e controle dessa riqueza. No capítulo 5º, que ele trabalha exatamente essa questão da organização judicial e policial. Eu recomendo a leitura porque é uma das leituras clássicas desse tema. Bom, estamos chegando já mais próximo do fim. Raimundo Fauro, não tenho a data do nascimento dele, em Porto Alegre, morreu em 1996. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, advogado, membro da Academia Brasileira de Letras. O Raimundo Fauro esteve aqui no começo do Instituto de Estudos Avançados como professor, pesquisador visitante. Eu tinha acabado de defender a minha tese sobre os bacharéis e me recomendaram que eu fosse levar para ele e marcar uma conversa com ele. Eu fui. Levei a tese, o livro não estava publicado ainda. Levei a tese e marquei com ele. Marquei uma semana depois, voltei. E quando eu voltei, ele olhou para mim e falou assim: você foi muito cruel com os bacharéis. Me lembro muito bem. Ele fez vários comentários, foi muito agradável e
Bom, o Raimundo Fauro, as obras dele, Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, é um livro, de certo modo, difícil de ler, ele é inteiramente weberiano e ele é muito detalhista, né? Quer dizer, se você quer entender bem a organização política brasileira, ele desce aos detalhes, as filigramas, né? Mas é um livro extremamente importante. E o Machado de Assis, como eu disse a vocês, que é um livro extremamente importante. O livro dele e a obra dele, Análise da Estrutura de Poder do Brasil, da colônia até o governo Vargas. Vocês estão vendo que é uma geração de intelectuais querendo entender o Brasil moderno a partir das heranças históricas do passado. Ainda que entre eles, não é, como eles entendem o passado e como eles entendem essa herança, seja muito variável. Mas o marco é este. Se querem entender o presente, para entender o presente é preciso entender o passado. A estrutura dominada pelo patrimonialismo, herdado do patrimonialismo português, constitutivo de um estamento burocrático e do capitalismo político. Então, aqui tem uma novidade no Raimundo Fauro, que é entender patrimonialismo e capitalismo. Tá? Quer dizer, o Brasil moderno é o Brasil que, de alguma maneira, articula isto que, aparentemente, em termos típico-ideais, seria inconcebível articular, ou seja, patrimonialismo e estrutura racional legal trazida pelo capitalismo. Né? E o que o Raimundo Fauro vai mostrar é como é que no Brasil o capitalismo se articulou com o estamento burocrático. Né? O que é interessante nessa tese é mostrar que o capitalismo brasileiro é um capitalismo, de alguma maneira, fomentado pelo Estado. Quer dizer, sem o Estado, o capitalismo brasileiro não teria sido o que ele é, com todas as suas vantagens, desvantagens e mazelas. Né? Mas é um capitalismo na qual, quer dizer, até hoje, né, você pensa que o Estado é um ator fundamental no desenvolvimento capitalista, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento. Você não consegue pensar que o desenvolvimento capitalista seja uma iniciativa do mercado e da sociedade. Embora ela seja uma iniciativa do mercado e da sociedade, é sempre pensado com a presença desse ator fundamental que é o Estado. Através dos subsídios, através das políticas de financiamento, né? Através das inúmeras iniciativas que, de alguma maneira, visam fortalecer o mercado. Né? No entanto, esse estamento burocrático ainda finca raízes no Estado e mantém, em grande medida, a prevalência desses interesses, dessa mescla de público e privado, de interesses privados e negócios públicos, que nós estamos vendo ainda muito presentes no cenário político brasileiro. Né? Quer dizer, superar essa dicotomia entre o público e o privado, superar essa dicotomia entre os interesses privados e os negócios públicos, ainda é um desafio da democracia brasileira. Né? O estamento burocrático patrimonial apropriou-se das oportunidades econômicas de desfrute de bens, das concessões dos cargos, produzindo diferenciação entre as esferas dos negócios públicos e dos interesses privados. Acima das classes e dos conflitos políticos, manteve-se fechado na hereditariedade e nas redes burocráticas estatais. Revelou acentuada acomodação às mudanças e transições, denotando caráter altamente estabilizador e freio ao desenvolvimento capitalista. Ou seja, a sociedade vai cada vez mais avançando no capitalismo, mas a estrutura política continua assentada nas formas tradicionais de mando, o que significa dizer que a violência continua como um instrumento, entre aspas, com legitimidade na ação política. Vou ler mais uma passagem, está no Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio. A coexistência na mesma sociedade da classe e do estamento tende a configurar em uma e outra missões diversas. A classe, como categoria econômica, ocupa-se de se firmar, definir e qualificar de acordo com a ocupação específica de seus membros. Tolhida no come, não se expande pelos próprios meios. Serve-se para governar dos instrumentos e do aparelhamento estatal. O nosso terceiro estado doura-se com as franjas de uma noblesse de robe, composta de barões, conselheiros e comendadores, bem como titulares da Guarda Nacional.
Os estamentos assumem o papel de órgãos do Estado, as classes permanecem limitadas a funções restritas da sociedade. Esse mundo, Machado de Assis o descreve à meia luz, sem claridades, as apalpadelas furtivamente. Tá claro? Alguém quer comentar? Eu acho que essa questão que você coloca do capitalismo, né? Na verdade, ela acaba mostrando porque muitas pessoas hoje defendem a tese de que, na verdade, o Brasil nunca se tornou, de fato, um país capitalista, né? Acho que E é interessante também, né, pegando tanto o Raimundo Fauro quanto também o próprio Vitor Nunes Leal, né? E eu acho que eles estão falando dessa transformação no presente, né, do que acontece no presente, mas a principal coisa parece que é sempre uma crônica de como esse patrimonialismo ele vai permanecendo indefinidamente, né, a cada exatamente. nova fase Ou seja, aqui está embutida uma tese, que é uma tese extremamente importante, que o desenvolvimento capitalista atualiza a tradição. É o conceito de atualização, quer dizer, atualizar significa superar alguns elementos do passado, mas atualizar outros. Atualizar significa reintroduzi-los, reinterpretá-los, né? Dar uma outra configuração, mas o controle do poder permanece concentrado, hierarquizado, né? E não se rompe este modelo. Agora, Sérgio, eu acho que foi no Roberto Schwartz que eu li, que eu achei super interessante, desse movimento histórico que de repente ajudaria a juntar esses autores, que em vez do materialismo dialético marxista, seria um antropofágico, né? Uma coisa de você auto-se devorar e reconstruir alguma coisa nova a partir de uma cultura europeia, mas misturada com a indígena, de modernismo à tropicália, tudo seria o processo de... Então, essa vai ser a ponte de transição com o Roberto da Mata. O Roberto da Mata vai fazer a crítica à incorporação do imaginário moderno ocidental na sociedade, na cultura brasileira, mas vai mostrar como os elementos se combinaram numa cosmologia, não é, relativista, que a gente vai ver quando estiver falando um pouco do Roberto da Mata. Não será hoje, certamente. Bom, eu vou terminar com a Maria Silvia. Maria Silvia de Carvalho Franco, não tem a data de nascimento, ela é formada em Filosofia e Sociologia, ela foi professora de Ciências Sociais, depois ela passou para o Departamento de Filosofia e ela, enfim, trabalha temas que eu diria que transitam entre a Sociologia e a Filosofia Política. O livro na qual ela é mais conhecida chama-se Homens Livres da Ordem Escravocrata, que é a tese dela de doutorado, em 1969, e que depois foi publicada em 1974. Bom, há uma discussão a respeito do título, né, porque ordem escravocrata nunca existiu no Brasil, porque escravocrata significa poder dos escravos, e os escravos nunca tiveram poder. Então, o ideal, o título seria Homens Livres na Ordem Escravista, né? Mas ordem escravocrata era um conceito que circulou muito nesse período. O que foi muito importante no livro da Maria Silvia, na tese da Maria Silvia, é que a geração da Maria Silvia, e sobretudo com o projeto Floresta Fernandes, estava estudando o quê? Estava estudando, para entender o Brasil moderno, a formação de classe, estava estudando as heranças escravistas. Então, vários estudos mostrando o escravismo, mostrando vamos dizer, o controle da propriedade escrava, as formas de dominação, a produção, não é? Quer dizer, vários aspectos e coisas. E a Maria Silvia se pergunta, e aqueles que não eram homens livres, e aqueles que não eram proprietários e que não eram escravos, estavam aonde? Então ela descobre, não é? Esses homens livres que estão vagando durante 4 séculos, como elas dizem, não é? Como ela diz, e ela vai investigar então este homem simples, e ela vai mostrar mais do que ninguém a presença forte da violência na cultura política brasileira, né? O tema do livro é o estudo sobre o lugar e o papel exercido pelos homens livres na economia cafeicultora, em região caracterizada pela decadência e forte tradicionalismo. ênfase nas relações entre os homens comuns e o humanismo local.
Papel da violência na constituição das relações sociais e políticas. Na Maria Silvia, eu insisto muito que aquilo que estava meio difuso nas outras análises, na Maria Silvia aparece com absoluta clareza. Né? A Maria Silvia vai trabalhar com 3 conceitos, que é a chamada violência costumeira, violência institucionalizada e a violência com imperativo moral. Né? A violência costumeira é aquela em que qualquer conflito se resolve com o uso da violência. Qualquer desavença, qualquer divergência implica no uso da violência. Né? Então tem várias situações que ela fraga, conflitos de vizinhança, etc., que implica o uso da violência. Violência institucionalizada em que sentido? É que em situações de conflito é esperado o uso da violência. Ou seja, é esperado que o mais forte se sobreponha ao mais fraco. É o que ela chama uma violência institucionalizada. E a violência como imperativo moral é que, por exemplo, numa desavença que envolva problemas de honra, só violência é capaz de repor a ordem. Né? Então ela vai trabalhar com esses 3 conceitos, ela vai mostrar, vamos dizer, como é que o livro é exatamente isso, né? E ela tem um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 3º, que é sobre a organização do Estado. Ela mostra claramente vamos dizer, a indistinção entre interesses privados e negócios públicos. Ela que conta a história dos coletores, né, que o coletor não tinha contabilidade pública, ele ia recolhendo os impostos e daí ele tirava X para o bolso, né, e X ele depositava nos cofres públicos. Né. Então não havia como checar o que era público, o que era privado, o que era remuneração pelo trabalho dele, o que era apropriação privada. Né. Mas há várias descrições. A pesquisa é feita com processos criminais, a primeira que eu conheço que faz com processo. A pesquisa é maravilhosa, além do que Maria Silvia escreve muito bem, tá certo? É um dos livros mais bem escritos da sociologia política brasileira. Fica evidente a sua incorporação, a frase dela, fica evidente a sua incorporação às condutas socialmente sancionadas. O fato de circular desimpedidas e juízos restritivos indica também que a violência é incorporada não apenas como comportamento regular, mas positivamente valorado. Então o que ela vai mostrar é que a violência não é simplesmente uma atitude vergonhosa, é uma atitude valorizada positivamente. E isso, de certo modo, está na cultura popular brasileira e na cultura política brasileira. Ela mostra um encontro entre a cultura política brasileira e a cultura do homem comum. Né? Então, na verdade, é mostrar como é que, na verdade, o lastro desta atitude de mando está baseado no fato de que o cidadão comum considera legítimo usar da violência. Eu acho que seria bom se a gente pudesse, em algum momento, fazer um seminário exclusivo sobre esse texto, porque a noção de legitimidade é muito forte nesse texto da Maria Silvia. Então, quais são os aspectos comuns destas autores e dessas obras que eu mencionei? Bom, a conjuntura política, quer dizer, todos eles estão escrevendo entre 30 e 64, tá? O que significa que todos eles estão, de alguma maneira, na mesma conjuntura que quer entender o Brasil moderno. Preocupação, explicar mudanças e avaliar rumos da sociedade brasileira pós-30, com o avanço do capitalismo, da urbanização, da industrialização, da emergência das massas no cenário político, do alargamento da representação político-eleitoral e político-partidária. Questão, futuro da democracia. Claro que eu não introduzir aqui, em todos eles, a questão da violência tem lugar destacado. Lugar destacado, mas não significa focalização. Quer dizer, não significa, por exemplo, que a violência fosse um objeto autônomo que merecesse uma reflexão específica. Ela estava incorporada como um traço do comportamento, assim como cordialidade, por exemplo. A metodologia é sempre comparativa. Herança ibérica, tradição liberal democrática ocidental, eles vão trabalhando sempre com, vamos dizer, modelos históricos idealtipos. A tradição versus modernidade, passado versus presente, sociedade estamental versus sociedade capitalista moderna e assim por diante. Peso das heranças coloniais, do passado e da tradição.
Então, isto é comum. História de longa duração, da colônia Era Vargas. As fontes. Que fontes que eles se baseiam para as análises? Viajantes, memorialistas, juristas, jurisconsultos, literatura, documentos legislativos, ordenanças, regulamentos, leis, decretos. Quer dizer, claro que é uma pesquisa sólida, histórica, mas não é que nem a pesquisa, vamos dizer, a pesquisa depois avançou muito, né, explorando outras fontes e que permitiram retificar certas interpretações que estão embutidas nessas análises. Outro aspecto comum, introdução de modelos explicativos extraídos da sociologia política e da ciência política, produzidas nos centros avançados de investigação europeia e americana. Eu diria que uma das grandes características é que se afasta das explicações jurídicas. Né? Quer dizer, havia várias interpretações no Brasil, mas que estavam muito confinadas no pensamento jurídico, e quando não eram historiadores, se fincavam na questão institucional e normativa. Quer dizer, o que acontece aqui é que aqui você tem o quê? Você tem a emergência das ciências sociais e a incorporação cada vez maior dos conceitos, da metodologia das ciências sociais para explicar a transição política no Brasil. As relações entre mandonismo local, apropriação privada da organização policial e judicial, arbitrariedade, violência, impunidade, funcionalidade da violência no processo no sistema político. Então, tudo isso é mais ou menos comum, embora com coloridos diversos. Tá claro? Bom, peso do passado, das tradições do legado colonial, né? Então, a natureza da sociedade, o fato de ser uma sociedade, vamos dizer, resultado de um mix de culturas e etnias, a ideia da fragmentação, né, da diversidade, o caráter nacional brasileiro, né, quer dizer, muitos deles vão trabalhar um pouco nessa dimensão da psicologia da personalidade popular, né, o homem cordial, o homem simples, o homem violento, quer dizer, uma certa essência do que seria característico do Brasil em relação a outras culturas e outras sociedades, né? E a natureza das instituições, né? Instituições em geral mescladas com os interesses privados e concentradoras de poder e, portanto, de uso da violência. Aqui eu fiz um mapinha, uma figura, tá certo? Então, o grande domínio rural associado com poder e a dominação patrimonialista. No grande domínio rural, você tem os seguintes elementos: propriedade, a família, as hierarquias, a rede de dependentes, as cidades, e os traços fundamentais do domínio são personalismo, familismo, cordialidade e violência. Elementos que vão formar a identidade nacional. Tá? Então, isso aqui nós teríamos, de alguma maneira, a sociedade. O poder e a dominação patrimonialista, nós teríamos estrutura de governo, as classes dos estamentos, os mecanismos, monopólios, cargos, negócios, concessões, o municipalismo e poder local, confisco tributário, regime representativo, a organização policial e judicial, que vão formar o coronelismo. O coronelismo vai colocar em contraponto o quê? O Brasil legal, o Brasil real, o costume versus a lei, as liberdades públicas versus as liberdades civis. Isso aí também contribui para formar a identidade nacional. Então, na base da pirâmide brasileira, nós ainda temos a força da sociedade tradicional. Em cima vai pouco a pouco, se constituindo o Brasil moderno. Mas a base, a sustentação ainda é o Brasil tradicional. Tá claro? Isso aqui é meu esforço de imaginação sociológica. Tá? Bom, para terminar, quais são os problemas? O primeiro deles é esse que está na base do pensamento do Oliveira Viana. Quer dizer, como é que você prova que a sociedade, apesar dela ser diversa, ela necessariamente é frágil? Como é que você prova que isto é um vício e não uma virtude? Quer dizer, tem uma concepção de sociedade de Estado que atravessa
essa visão e que, de alguma maneira, não tem como lastro entender o que é a sociedade de fato, a sociedade real. Por exemplo, tem vários estudos históricos recuperando o dinamismo da sociedade brasileira colonial e depois moderna, e que mostra que é uma sociedade dispersa, mas nem por isso absolutamente desorganizada, frágil. Um outro elemento, o peso dos processos de conservação em detrimento dos processos de mudança social. O caráter conservador da cultura aparece muito nas análises. É sempre o que pesa mais são as heranças e menos entender ou decifrar o curso das mudanças. Essencialismo, a naturalização do caráter nacional brasileiro. O que mais? Apesar da complexidade, sociedade tradicional estruturada em eixos binários, dicotômicos. Classes e estamentos, elites versus povo massa, metrópole versus colonos, costume versus legalidade, liberdades civis versus liberdades políticas, representantes versus eleitores manipuláveis, poderosos versus sem poder, prestigiados versus classificados. Ou seja, não há nuances, não há mediações, não há uma sociedade, tá certo? Em que a diversidade torna todos esses elementos intercambiáveis. Né? Você pode ter uma dicotomia, ora, entre lei, legalidade e ilegalidade, mas tem horas em que a lei é reivindicada para garantir certas prerrogativas, certos monopólios, inclusive direitos. Quer dizer, a efetiva ambiguidade da cultura política brasileira, e que ora nega a violência e ora apela à violência, isso não está de fato contemplado nessas análises. Essas análises têm um forte peso dicotômico. A sociedade explicada desde o alto, ponto a partir do qual as elites são necessariamente as únicas protagonistas da história. A violência é assim necessariamente uma violência de classe. O povo massa não faz história, é agente paciente, incorpora a violência do outro que não corresponde à sua natureza. Então é preciso superar esses impasses, é preciso ir além dessas dicotomias. Né? Bom, fim da apresentação dessa aula. Então a ideia que eu tive com vocês não é, na verdade, não é um seminário exaustivo, ele não é, vamos dizer, imperativo, mas era um pouco um overview sobre esses pensadores que de alguma maneira identificaram a violência como uma categoria da vida pública e política brasileira, né? Que de alguma maneira transitou do privado para o público, do público para o privado, e que de alguma maneira demarcaram o curso dos processos de modernização econômica, política, social e cultural brasileira. Né? É claro que, como eu mostrei aqui para vocês no final, essas análises, apesar de todas as virtudes e a originalidade que muitas vezes ela apresenta, elas têm demarcadas deficiências do ponto de vista, se a gente pode falar nisto, mas demarcadas limitações do ponto de vista teórico, conceitual, metodológico, que implica em superação. Então, no próximo seminário, eu espero começar a avançar um pouco nessa discussão e tentar entender interpretações, vamos dizer, alternativas, que procuram pensar a questão da violência politicamente como uma categoria, mas decifrando o seu modo de operação, o seu modo de funcionamento.